Olá, saudações a todos. Vamos falar um pouco sobre programação orientada a objetos, que foi o assunto que nós estudamos na unidade 7. Vocês devem ter percebido que é uma maneira bem diferente de programar quando comparado ao que nós vínhamos fazendo até então. Mas é importante conhecer um pouco a respeito desse assunto. Então, para facilitar, eu estou mostrando para vocês aqui uma classe chamada pessoa. E essa classe permite criar objetos. E esses objetos vão poder armazenar dados a respeito de uma pessoa. E também nós vamos poder realizar algumas operações. Bem, você deve ter percebido que nós temos aqui atributos chamados nome, idade e peso. São nos atributos que nós temos a forma de armazenar os dados de uma determinada pessoa, ou, melhor dizendo, de um objeto da classe pessoa. Então, imagine um objeto da classe pessoa, onde nós pudéssemos armazenar o nome, a idade e o peso. Por exemplo, João, 30, 70 quilos. Essa classe permite instanciar ou criar um objeto que tenha condição de armazenar esses dados. Mas, além desses atributos, nós temos aqui embaixo dois métodos. Métodos são funções que vão executar algum tipo de trabalho com os dados de uma classe. Nós temos aqui um método chamado REPR. Vou chamar ele de repre. Eu vou adiantar para vocês que o objetivo dele é exibir os dados, ou seja, o nome, a idade e o peso de uma determinada pessoa. Já o método aniversário vai aumentar a idade dessa pessoa em um ano. Então, se ela tem 30 anos, ela vai passar a ter 31. Quando você observa esse diagrama, você tem a ideia do que vai ser a classe pessoa. Mas lembre-se, a classe é apenas um molde, como se fosse uma forma, onde, através desse molde ou dessa forma, nós pudéssemos criar objetos. Como acontece, vamos comparar aqui, com o tabuleiro de um bolo. Quando nós temos um tabuleiro de bolo, todo bolo sai no formato do tabuleiro. Então, vamos agora fazer um programa utilizando a ideia aqui de uma classe pessoa. Eu tenho aqui um enunciado. Desenvolva um projeto que armazene o nome, a idade e o peso de uma pessoa. A aplicação deve atualizar a idade da pessoa a partir de um método que aumente sua idade em um ano. Então, eu vou precisar trabalhar com nome, a idade e o peso de uma pessoa. Vou mostrar esses dados, mas também vou aumentar a idade dela em um ano, caso isso seja necessário. Bem, para fazer isso, eu construí aqui um programa chamado Minha Classe. E esse programa está fazendo o seguinte: eu estou conseguindo criar aqui uma classe chamada Pessoa. A classe Pessoa vai poder, então, criar objetos. A partir da linha 3, eu posso observar as características, os atributos desse objeto. Nome, idade e peso. Quando um objeto for criado, ele vai receber, através das variáveis N, I e P, o nome, a idade e o peso dessa pessoa. Esse nome, idade e peso serão atribuídos em nome, idade e peso, que são os atributos daquele objeto. Logo abaixo, eu tenho os métodos repre, que irão fazer, e aniversário. Repre vai retornar o nome, a idade e o peso da pessoa. Reparem que aqui eu tenho uma string. Eu estou retornando uma string, onde eu estou mostrando o nome, está lá no atributo nome, a idade e o peso. Mais abaixo, eu tenho um método chamado aniversário. Ele atualiza a idade da pessoa. O atributo idade vai receber mais um. Lembra disso? Idade é igual a idade mais 1.
Então, aqui, eu já tenho criado a minha classe pessoa com os seus atributos e os seus métodos. Agora, aqui no meu programa exemplo objeto 01, eu fiz o seguinte. Na linha 7, você deve lembrar, eu estou importando a classe pessoa que está lá no módulo minha classe. Veja, minha classe, na verdade, é um módulo que eu criei para poder fazer com que a minha classe pessoa possa ser construída aqui. Ou melhor dizendo, que através da classe pessoa eu possa construir os objetos. Bem, no meu programa, então, programa exemplo obj01, eu estou importando a classe pessoa e eu tenho 3 variáveis, nome, idade e peso. Repare aqui entre as linhas 9 e 11. Eu estou pedindo para o usuário digitar um nome, a idade e o peso. Agora, note o que está acontecendo na linha 13. Eu tenho uma variável chamada P1, e essa variável vai apontar para um objeto da classe pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Repare, P1 é igual a pessoa, e aqui eu tenho nome, idade e peso. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Digamos que o usuário tenha digitado um nome João, a idade 30 e o peso 70. Aqui na linha 13, nome, então, vai ser João, idade vai ser 30 e peso vai ser 70. Então, ele vai criar um objeto da classe pessoa que vai ter esses atributos. João, 30, 70. P1 vai apontar para esse objeto. Mas lembre-se, esse objeto vai ser construído porque aqui, na linha 13, P1 é igual a pessoa, nome, idade e peso. Ou seja, ele vai fazer conforme está aqui na linha 3. Nome virá para N, idade vai vir para I e P vai vir aqui para o 70. Os atributos nome, idade e peso vão receber esses valores. Aqui eu tenho os atributos da minha classe, que tem o mesmo nome das variáveis que eu utilizei aqui no programa exemplo obj01. Depois que eu fizer isso, aqui nas linhas 15 e 16 eu tenho 2 prints. Aqui simplesmente aparece uma frase, antes do aniversário. E aí ele vai mandar imprimir P1.repre. P1 está apontando para o objeto pessoa. No meu exemplo, o nome da pessoa é João, a idade é 30 e o peso é 70. Então ele vai exibir exatamente esses dados, porque são os dados que estão armazenados lá naquele objeto. Agora repare aqui na linha 18. Eu tenho mais uma frase, depois do aniversário. E agora, aqui na linha 19, eu tenho P1.aniversário. Ou seja, eu estou executando aquele método aniversário que vai fazer com que a idade seja aumentada em 1. Lembra que no meu exemplo a idade do João é 30? Pois é, vai passar a ter 31. E aí, na linha 20, quando eu mandar exibir os resultados, ele vai mostrar a idade atualizada. Bem, falei bastante, né? Vamos ver se realmente é isso que vai acontecer? Vou mandar executar. Vou digitar um nome, João. Vou digitar a idade, 30. E vou digitar o peso, 70. Vou dar Enter. Então, vou aumentar aqui a área do console para facilitar a visualização. Repare aqui, antes do aniversário, João tem 30 anos e pesa 70 quilos. Logo abaixo, depois do aniversário, João tem 31 anos e pesa 70 quilos. Ou seja, João, 30 e 70 foram os dados que o usuário digitou.
Esses dados foram armazenados pelas variáveis nome, idade e peso. Em seguida, quando o objeto foi criado, esse nome, idade e peso foi armazenado no objeto apontado por P1. Então, o atributo nome passou a ser João, o atributo idade passou a ser 30 e o atributo peso passou a ser 70. Por isso, quando foi solicitada a exibição dos dados, não houve nenhuma alteração. Mas, depois que o método aniversário foi utilizado, a idade foi alterada. Por isso, a exibição seguinte mostrou a idade 31. Então, esse programa apenas serviu para exemplificar de modo breve conceitos importantes que você leu na unidade 7. Continue estudando esse assunto, continue praticando. Mais à frente, você vai ter a oportunidade de se familiarizar ainda mais com a orientação a objetos utilizando a linguagem Python.